Meus irmãos, para a nossa edificação nessa manhã, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos a partir do versículo 38 até o final do capítulo. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Tudo bem? Nós temos estudado o Sermão do Monte, nós temos visto até aqui como Jesus explica a lei de Deus com autoridade, corrigindo aquelas falsas visões, aquelas falsas interpretações trazidas pelos escribas e fariseus, e mostrando que de fato Deus requer dos cidadãos do seu reino, daqueles que fazem parte do seu povo. E aqui nós temos as duas últimas antíteses, as últimas explicações de Jesus. E são também as mais difíceis, creio eu, as mais desafiadoras para nós. Se atente à leitura da Escritura, assim diz a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, como é desafiador essas palavras de Jesus, como são desafiadoras essas palavras. Porque nós vivemos num tempo em que todos nós queremos lutar pelos nossos direitos, não é verdade? Vivemos num tempo onde pessoas terminam seus casamentos, se divorciam, alegando que não recebem aquilo que merecem. Eu não recebo aquilo que eu mereço, não tive os meus direitos satisfeitos, as minhas necessidades supridas, então vou terminar esse casamento. Vivemos num tempo onde as pessoas processam umas às outras e entram em litígios públicos por causas mínimas. Não é à toa que o Brasil é um dos países onde mais há processos jurídicos no mundo. Vivemos num mundo em que grupos sociais, grupos de minorias, protestam para que seus direitos sejam garantidos. E alguns grupos, às vezes, até abusam nesse tipo de protesto, gerando reação de outros grupos. E vemos, então, uma sociedade dividida, não é? Se vocês acompanham o que tem acontecido recentemente, né? Você tem de um lado as feministas, e agora alguns homens resolveram revidar, tornando-se os red pills, né? Então você tem os dois lados brigando um com o outro, cada um alegando que seus direitos estão sendo desrespeitados. É difícil, meus irmãos, essas palavras de Jesus são difíceis. A ideia de que nós devemos dar a outra face, a ideia de que devemos amar os inimigos, é uma ideia difícil de aceitar. Mas é o que Jesus nos ensina aqui. Jesus está nos explicando a lei de Deus. Ele está corrigindo aquela leitura equivocada feita pelos fariseus e escribas. E nós devemos entender corretamente o que Jesus está fazendo aqui. Uma ideia equivocada que alguns têm, que alguns fazem dessas palavras de Jesus, é que Jesus estaria, de certa maneira, revogando a lei.
Não é à toa que alguns fazem essa leitura. Parece mesmo, quando você lê à primeira vista, que Jesus está contrariando aquilo que foi dito antes. Que ele está desdizendo aquilo que o Antigo Testamento disse. Mas o próprio Cristo nos disse, no começo do capítulo, que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir. Jesus não está anulando a lei de Deus, ele não está cancelando o que foi dito, mas ele está nos trazendo a verdadeira aplicação da lei. Qual é o verdadeiro princípio, o espírito da lei que deve ser seguido? E Jesus está aqui também, meus irmãos, ensinando os seus discípulos. Quem é que está ouvindo Jesus? São aqueles que se ajuntaram a Jesus. Lembra que pessoas de toda parte, da Judéia, da Galiléia, pessoas doentes, pessoas famintas, se achegavam até Jesus com curiosidade para ouvir esse homem falar. E é a esses discípulos, a essas pessoas que Jesus está ensinando. Então ele está trazendo aqui quais são os princípios, as leis do reino de Deus, a justiça que é exigida no reino de Deus. E é uma justiça que vai além das aparências, vai além do mero comportamento externo, é um padrão alto, porque exige uma transformação do coração. E é por isso que Jesus diz que a justiça do reino deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E eu quero que você perceba também, meu irmão, como a coisa vai ficando mais difícil. A gente já falou sobre isso, não é? Primeiro Jesus falou sobre o homicídio, e você talvez não conheça ninguém que cometeu homicídio. Depois ele falou sobre adultério e divórcio. Você conhece algumas pessoas que adulteraram e que cometeram, né, um divórcio, se divorciaram. Depois Jesus fala sobre a língua, juramentos e veracidade. E aí entramos num pecado que todos nós cometemos, não é verdade? Nenhum de nós escapa de um dia ter feito uma promessa e não ter cumprido. E agora ele fala a respeito de amar os inimigos e não resistir ao mal. Agora realmente ficou difícil. Porque se já é difícil cumprir a lei quando tudo vai bem, imagina ser obediente a Deus quando a gente está sofrendo. Quando nós estamos sendo atacados, quando estamos sofrendo injustiça, quando somos perseguidos. Já é difícil ser paciente quando não tem ninguém espezinhando sua vida. Imagine quando nós temos de responder ao mal. E essa exposição que Jesus nos faz aqui deve então nos levar a admitir a nossa incapacidade de cumprir a lei por natureza. E a necessidade que nós temos de um Salvador e do Espírito Santo de Deus para que possamos então obedecer a esta lei. O que Jesus vai nos ensinar aqui nesses versículos é sobre como nós devemos agir quando nós somos vítimas do mal, quando nós sofremos o mal. Então são duas leis, são duas antíteses que Jesus nos traz, que são relacionadas as duas. Tem a ver com situações em que nós sofremos o mal. Como nós devemos agir? Em primeiro lugar, você deve estar disposto. Você deve estar disposto a abrir mão de seus direitos. Abrir mão de seus direitos. É o que nós vemos nos versículos 38 e 42. 38 a 42. Jesus traz aqui mais uma antítese. Ele traz mais um contraste entre aquilo que foi dito, aquilo que foi recebido pelos escribas e fariseus, interpretado pelos escribas e fariseus, e o modo como a lei deve de fato ser entendida. E Jesus então traz mais uma citação do Antigo Testamento. Ele diz, olho por olho, dente por dente. E essa expressão você encontra no Antigo Testamento 3 vezes. Em Êxodo 21, 24, em Levítico 24, 20, em Deuteronômio 19, 21. E você não encontra apenas na Escritura essa expressão. É uma expressão muito comum do mundo antigo, do Antigo Oriente Próximo. Presente até mesmo em leis
de países, de nações vizinhas a Israel. O Código de Hammurabi, por exemplo, que são leis babilônicas, você tem essa mesma expressão, olho por olho, dente por dente, chamada lei de Talião, lex talionis. E essa expressão aparece também, é inserida na lei de Deus. Jesus não veio revogar a lei. Jesus não veio anular a lei. Então quer dizer que de alguma maneira essa expressão ainda é válida para nós. Então devemos entender corretamente o que ela significa, para não sairmos por aí decepando mãos, não é? Então o que significa olho por olho, dente por dente? Como esse princípio deve ser aplicado? Será que os judeus aplicavam penas de mutilação? Será que eles arrancavam olhos e narizes por aí? Será que é isso? Os comentaristas e também os próprios textos judaicos, a maneira como os judeus interpretavam essa lei no Antigo Testamento, no Targum, nos traz a ideia de que aqui temos estabelecido o princípio de proporcionalidade. Então, olho por olho, dente por dente, não quer dizer literalmente que vamos sair por aí arrancando olhos e dentes, mas que a pena aplicada pelo Estado por causa de um crime deve ser proporcional à falta cometida. Então, esse é o princípio da lei. Você não aplica pena de morte a um ladrão que roubou um pão para comer. Você não arranca o braço de quem deu um beliscão. Esse é o princípio. A pena deve ser proporcional à falta cometida, segundo a lei de Deus, segundo o princípio, olho por olho, dente por dente. Os próprios judeus não aplicavam isto de um modo literal, mas eles aplicavam por meio de multas. Então, dependendo do crime, da falta que você cometia, havia uma multa financeira proporcional ao crime cometido. Apenas um crime não podia ter nenhuma multa, não havia possibilidade de multa, que era o assassinato. Não há valor que possa substituir uma vida. Os demais crimes você tinha penalidades, multas diferentes aplicadas em proporção ao crime cometido. E quem aplicava isso? Quem aplicava era o tribunal autorizado por Deus, os anciãos do povo. Então, sempre que havia um crime, sempre que havia um suspeito, esse suspeito deveria ser levado até os anciãos. E os anciãos, então, julgariam o caso. Se houvesse testemunhas, se houvesse provas, dando àquele suspeito oportunidade para que ele se defendesse. E caso se mostrasse que ele é de fato culpado, então a pena seria aplicada em proporção à falta cometida. Isso significa, meus irmãos, que esse princípio, olho por olho, dente por dente, na verdade ele vem para limitar a punição. Ele vem para restringir, para evitar que alguém cometa vingança com as próprias mãos. Esse princípio, olho por olho, dente por dente, ele não vem para promover punição. Pelo contrário, ele vem para limitar a punição. Porque, meus irmãos, é da nossa natureza, muitas vezes, querer punir aquele que nos faz o mal com desproporção, não é verdade? Você vê isso, por exemplo, nas crianças. Você já viu duas crianças brigando? Como é que é duas crianças brigando? Briga de irmãos. Eu tenho 2 irmãos, né? Então sei bem. Briga de irmãos. Um vai lá dar um beliscão no outro. O outro não gostou. O outro já vai lá e dá um socão no braço. O outro não gostou, já vem com 2 chutes no peito, não é? Existe proporcionalidade aqui? Você quer revidar com o dobro, o triplo do que você sofreu. E quando chega então algum adulto para separar a briga, não é? O que a criança diz? Foi ele que começou. Não é desse jeito. Alguém nos fecha no trânsito. O que você tem vontade de fazer quando alguém te fecha no trânsito?
Será que é em proporção à falta cometida? Se você pudesse, talvez você furaria o pneu da pessoa. Não é verdade? Vem um assaltante, leva o seu celular. Que punição você quer que ele sofra? Será que você gostaria que ele só devolvesse seu celular e pagasse uma multa correspondente? Não, o que a gente costuma falar? Bandido bom é bandido morto, não é? CPF cancelado, não é isso que a gente quer? Nós somos desproporcionais, meus irmãos. Nós somos assim. E é por causa da dureza do nosso coração que essa lei está no Antigo Testamento. Então é muito similar à lei do divórcio. Assim como aquela lei a respeito do divórcio, ela está na Bíblia. Ela foi instituída por Deus por causa da dureza do coração do homem, para limitar, porque a intenção de Deus é que o casamento seja durável, seja para sempre. Assim, essa lex talionis, essa lei mosaica, olho por olho, dente por dente, vem para limitar o nosso desejo de vingança. E não só essa lei, havia outras leis, havia cidades de refúgio. Que caso alguém, por exemplo, cometesse um homicídio, o homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Essa pessoa que matou sem querer, o que ela deveria fazer? Ela deveria correr para a cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio, então, ela não poderia sofrer nenhum tipo de punição ou vingança. Essa era a lei de Israel. Isso foi criado para limitar, meus irmãos, esse nosso desejo de vingança com as próprias mãos. Só que, mais uma vez, o que nós vemos aqui é como os fariseus e escribas, eles interpretavam mal a lei. Essa lei que foi criada para limitar e impedir a vingança, foi utilizada para promover vingança. Os fariseus e escribas viam esse versículo, eles viam essa expressão como uma permissão para que eles exercessem justiça com as próprias mãos. E onde é que nós temos um exemplo disso? Lá em João, capítulo 8. Lembra do relato da mulher adúltera? E, meus irmãos, a despeito dos debates textuais a respeito sobre esse texto, que não é o caso aqui, o que você tem naquela história? Uma mulher teria cometido adultério. Então levaram até Jesus, todos já com pedras nas mãos, e levaram a Jesus. E perguntaram a Cristo o que deveria ser feito com aquela mulher. Tudo errado. Porque eles não deveriam levar a Jesus, deveriam levar aos anciãos. Os anciãos que são juízes do povo de Judá, do povo de Israel. E eles não deveriam levar só a mulher. Porque a lei de Deus estabelece punição não apenas para a mulher que adulterou, mas para os dois que adulteraram, né? Ninguém adultera sozinho. Tudo errado, o processo todo equivocado. Levaram até Jesus e estavam prontos ali a apedrejá-la. Sem um processo, sem justiça, sem possibilidade de defesa. Vemos isso também no modo como os fariseus e escribas planejaram a morte de Jesus. Atropelaram a justiça, conspiraram, armaram para Jesus Cristo. Tudo por vingança pessoal. E, meus irmãos, quantas vezes nós não somos assim também? Quantas vezes nós não cedemos ao nosso espírito vingativo? Nós dizemos coisas do tipo, se ele me bater, eu bato de volta. Não levo o desaforo para casa. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não falamos esse tipo de coisa, meus irmãos. Quantos pais não ensinam seus filhos? Olha, se te baterem na escola, você bate de volta e bate mais forte. Quantos pais não ensinam isso para os seus filhos, né? Se te derem um soco, você dá 30, para eles aprenderem que não devem mexer com você. Não estou dizendo que a gente não tem que ter autodefesa, meus irmãos. A gente tem que saber se defender. Mas se defender é uma coisa.
Bater de volta é outra. É outra bem diferente. Mas quantas vezes nós não nos deixamos levar mais pelo espírito de nosso tempo, mais pelo modo como fomos criados, mais pela nossa cultura, do que pela palavra de Deus, ou mesmo fazemos aquelas pequenas punições, porque nem todo mundo é de bater, não é? Nem todo mundo é violento. Mas às vezes no meio de um calor, de uma discussão, de uma briga, a gente diz palavras que a gente sabe que vai machucar. Palavras provocativas. A gente sabe que vai ferir. E fazemos especialmente com pessoas que nós amamos e mais conhecemos, porque nós sabemos o que vai machucar. Ou fazemos tratamento de silêncio. Ele fez um mal comigo, eu não vou falar com ele o dia inteiro. Quantas vezes não fazemos isso, meus irmãos? No trânsito, buzinamos, xingamos. E fazemos isso nos sentindo justificados em fazer. Porque nós estamos certos. Porque o outro está errado. Nós estamos do lado certo da história. O outro fez um mal comigo. É assim que os fariseus compreendiam e aplicavam essa lei, como uma permissão para a vingança pessoal. E vingança, meus irmãos, é mais do que você somente matar alguém ou punir alguém com violência física. Nós fazemos isso por meio de fofoca, por meio de difamação, por meio de indiretas, por meio de tratamento de silêncio, afastamento, isolamento, atitudes passivo-agressivas. Então Jesus nos ensina como nós devemos cumprir a lei, como cumprir a lei corretamente. E veja, Jesus não está revogando o princípio da proporcionalidade. Ele não veio revogar a lei. O próprio Cristo aplica esse princípio lá em Mateus 10:33, porque Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, não é? Que está nos céus. Jesus aplica esse princípio da proporcionalidade da pena. Jesus não está tratando aqui de como as coisas devem se dar na esfera civil, na esfera do Estado. Vamos deixar isso bem claro aqui, meus irmãos. Jesus não está dizendo que você deve sofrer um crime e você não vai fazer BO. Não é isso. Só que o fato é que nós vivemos num mundo caído e muitas vezes até mesmo aqueles que ocupam um poder civil serão injustos conosco. E é o contexto aqui. Os judeus e os cristãos da igreja primitiva viviam sob a opressão do Império Romano. A vida era injusta com eles. As autoridades eram injustas. E quando isso acontece, meus irmãos, nós somos muitas vezes tentados a fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus não está falando da esfera pública. Mas ele leva o princípio da lei, que deve limitar a vingança pessoal. E ele aplica esse princípio nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Jesus nos mostra que diante de ofensas, de injustiças, de opressão, de exploração, o discípulo de Jesus deve estar pronto a abrir mão de seus direitos. E onde é que nós vemos isso aqui no texto? Veja, primeiro Jesus nos dá o princípio, versículo 39. Não resistais ao perverso. A ideia aqui é que de proibir, Jesus está proibindo a vingança pessoal, o pagar o mal com o mal, o fazer justiça com as próprias mãos. E Jesus não está contrariando a lei nisto, porque o Antigo Testamento já prescrevia isto. Nós lemos o texto hoje: não te vingarás, nem guardarás ira com os filhos do teu povo. Levítico 19:18.
O Antigo Testamento já proíbe a vingança pessoal. Quando sofremos uma injustiça, e não há nada que se possa fazer, não há autoridade, não há Estado, não há ninguém que possa olhar para o nosso caso. O que nós devemos fazer é deixar a vingança com Deus. O nosso Senhor há de julgar a todos, há de fazer justiça. Então, depois de aplicar esse princípio, de expressar esse princípio, Jesus nos dá alguns exemplos, algumas situações em que esse princípio é aplicado. E é importante que você entenda corretamente esses exemplos, para que não caiamos em alguns erros interpretativos aqui. Porque alguns grupos cristãos pacifistas utilizam esses versículos para dizer, por exemplo, que não deveria haver pena de morte, não deveria haver punição por parte do Estado, que não deveríamos penalizar criminosos, que não deveria haver guerras justas. E não é isso que o texto está dizendo. Jesus não está tratando disso. Ele não está tratando da esfera civil. Então, Jesus não está dizendo aqui que uma mulher que sofre violência domiciliar deve dar a outra face e não denunciar o seu marido. Não é isso que o texto está dizendo. E outra coisa, meus irmãos, devemos observar que Jesus está fazendo aqui um uso de hipérbole, de exagero retórico. Ele já fez isso antes, ele está fazendo de novo. O uso de um exagero retórico. Jesus não quer que você saia desse sermão sendo saco de pancada, sem roupa. Não é isso. Primeiro, Jesus nos diz que se alguém te ferir na face direita, volta-lhe à esquerda. Se alguém te ferir na face direita, volta-lhe à esquerda. Perceba que não se trata aqui de um caso de um espancamento, de um caso de uma ferida grave. Por quê? Para uma pessoa destra te ferir na face direita, ela não consegue te bater assim, com força. Porque se ela bater assim, vai na face esquerda. Não é? Se ela bater assim, face esquerda. Para ela te bater na face direita, uma pessoa destra, não um canhoto, uma pessoa destra, ela tem de bater com as costas das mãos. Então, se alguém lhe ferir na face direita, com as costas das mãos, vira-lhe à esquerda. O que é isso? O que é esse tapa com as costas das mãos? É um tapa feito com o intuito de humilhar, de ofender. Era uma ofensa grave no contexto do Antigo Oriente Próximo. Era uma ofensa que poderia trazer uma penalidade muito grave a quem fizesse isso. Era uma humilhação. Alguém te dá um tapa assim era uma humilhação pública. E aquele que foi vítima desse tipo de humilhação teria direito a uma retratação, direito a algum tipo de retaliação por parte da justiça. Mas o que Jesus diz então é que você deve dar a outra face. Se você tem direito a uma retribuição, direito a algum tipo de justiça, você deve abrir mão de seu direito. Perceba o princípio aqui. Esse princípio se repete no segundo exemplo. No segundo exemplo, estamos agora num contexto de tribunal. Num contexto de tribunal. Alguém está demandando contigo e quer tirar-lhe a túnica. O que é isso? É um processo de penhora judicial. Se você já viu alguém endividado que não tem como pagar a sua dívida, então sofre um processo judicial e tem os seus bens penhorados. Isso havia, desde aquele tempo já existia isso. E roupas poderiam ser penhoradas, porque roupa não era um negócio barato igual hoje, não. Se você acha que hoje roupa é caro, imagine naquele tempo, em que tecidos eram difíceis. Roupas eram bens valiosos. Por isso, uma túnica e uma capa poderiam ser penhorados. Então veja, se alguém lhe demandar a túnica, alguém quiser tirar sua túnica, dele também a capa.
É como assim a túnica e a capa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Na lei do Antigo Testamento, em textos como Êxodo 22, 26 e 27, Deuteronômio 24, 12 e 13, nós temos que a capa era impenhorável. A capa era impenhorável, a capa de um homem. Por quê? Porque no dia frio, como é que ele vai se cobrir? Como é que ele vai se proteger? Capa era impenhorável. Assim como hoje, por exemplo, bens como a casa onde você mora, aquilo que você usa para trabalhar, os seus eletrodomésticos, imóveis, são bens impenhoráveis. Num caso de dívida de pessoa física. É a mesma coisa aqui. Capa era um bem impenhorável. Mas então o que Jesus nos diz? Dele também a capa. Mais uma vez, abrir mão de seus direitos. Ele não está dizendo que você não tem direito, você tem direito à capa. Ele não está dizendo que você não poderia brigar pela capa e exigir que o seu direito fosse cumprido. Muitos de nós fazemos isso. Mas o que ele nos diz é, abre mão. É seu direito, abra mão. No terceiro exemplo, você é obrigado a andar uma milha. Como é que é isso? Alguém poderia vir e te obrigar a caminhar? É um personal trainer? O que é isso? Não é isso, meus irmãos. É que no contexto do Império Romano, um soldado romano poderia vir e obrigar você a trabalhar. E você teria de obedecer. Isso aconteceu, por exemplo, com José de Arimateia. Lembra no momento da crucificação de Jesus? Quando Jesus carregava a sua cruz. Jesus não estava mais conseguindo carregar a cruz. Então os soldados romanos viraram para um homem que estava ali observando. José de Arimateia falou, você carrega a cruz. Não foi uma coisa voluntária. Aquele homem foi obrigado a fazer. Porque o Império Romano tinha esse tipo de autoridade. E isso era uma tremenda humilhação para o judeu. Pense em como o judeu se sentia. Imagine isso acontecendo com você. Você está andando no meio da rua, você está caminhando, você está planejando o seu dia, você está indo para o seu trabalho, de repente você é interpelado por autoridades do Estado, que dizem, esquece o que você ia fazer hoje, você agora vai trabalhar, sem receber nada. E ai de você se resistir. Então você vai trabalhar o dia inteiro, fazendo tudo o que aquele soldado requer de você. Pense em como isso é humilhante, em como isso é opressivo. Pense em como você ficaria indignado se o Estado, se os governantes tivessem esse tipo de autoridade sobre sua vida. E o que Jesus diz é, se ele te pedir para andar uma milha, ande o dobro disso. Você quer defender sua honra. Você quer defender o seu direito. Você está indignado com a opressão que sobreveio sobre sua vida. E o que Jesus diz? Abra mão de seus direitos. Não se defenda. Não se defenda. Você morreu para si mesmo. Sua vida não pertence a você. Não se defenda. Mais um exemplo, Jesus nos fala de alguém que te pede ajuda, te pede uma ajuda financeira ou te pede um dinheiro emprestado. E às vezes acontece, você está andando aí nos terminais de ônibus, pela rua, e alguém te pede alguma coisa emprestada. O que ele diz é, dê. E ao que pede emprestado, não lhe vires as costas, não ignore. Considere. E novamente, meus irmãos, Jesus não está dizendo aqui, se todo mundo pedir um dinheiro para você, você tem que dar. Porque veja, se você fizer isso, você vai ficar sem dinheiro rapidinho. Então perceba como Jesus está usando um exagero retórico. Mas o ponto é, o dinheiro é seu, não é? E você faz com ele o que você quiser. O dinheiro é seu direito. Se você quiser dizer não para todo mundo, você pode. É seu dinheiro. Mas mais uma vez, Jesus nos diz,
para abrir mão. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Abra mão. Exerça generosidade. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quer dizer que devemos virar saco de pancada? Quer dizer que se tomarem nossa roupa, devemos ficar nus? Quer dizer que devemos aceitar trabalhar à força e de graça e qualquer opressão que o Estado venha a trazer sobre nós? Quer dizer que se todo mundo pedir dinheiro para nós, temos de dar o que ele pedir? É isso? Não é, são exageros, são exemplos que Jesus nos dá, mas para nos trazer um princípio. Você deve estar pronto a abrir mão de seus direitos. Jesus está atacando aqui o coração daquilo que nos leva a praticar vingança. Nós queremos nos vingar quando nós queremos defender nossa honra. Nós queremos ser vindicados, nós queremos defender nossa causa. Quando maltratados, nós queremos retratação. Não é porque aquilo é injusto perante Deus, injusto perante a lei de Deus. Nós queremos retratação porque o nosso orgulho foi ferido. Quando difamados, nós queremos defender o nosso nome. E o que Jesus está nos trazendo aqui é que não devemos valorizar tanto assim a nossa honra, a nossa vida, os nossos direitos. Não coloque os seus direitos acima de tudo. Não faça da autodefesa o seu maior objetivo. Porque Jesus já nos mostrou que os cidadãos do reino dos céus são mansos. São humildes. E mansidão não é ser fraco. Ser manso não é ser uma pessoa fraca. Ser manso é ser alguém que abre mão de seus direitos. Que não se considera tão importante assim. E que considera o outro mais importante do que a si. É alguém humilde. Não faça da busca por direitos a base de seus relacionamentos. Que infelizmente é a lógica dos relacionamentos de hoje em dia. Eu mantenho o casamento enquanto é conveniente para mim. Quando deixa de ser conveniente, quando deixa de ser lucrativo, eu deixo. Eu mantenho amizades enquanto elas me fazem bem. Mas quando deixa de valer a pena, eu deixo de lado. Há alguns anos atrás, eu trabalhava numa firma e o dono da empresa resolveu trazer aqueles coach. Naquela época não se chamava coach ainda, mas já era o coach. Alguém que traz aquele discurso motivacional para animar a equipe. Se você já trabalhou numa empresa assim, você sabe que você não fica nada animado com isso. Mas ele fez mesmo assim, não é? E ele fez a gente ler um livrinho que é bem famoso até, do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu viro o olho só de pensar nesse livro. E um dos 7 hábitos é que nos seus relacionamentos você deve ter o princípio do ganha-ganha. É um dos hábitos. O princípio do ganha-ganha. Como é que é esse princípio? Você deve entender que nos seus relacionamentos existe uma relação de troca. Você deve oferecer e você deve receber de volta. E quando essa relação de ganha-ganha começar a ficar desnivelada, então aí já não vale a pena. Aí tem alguma coisa errada. Não invista em quem não vai dar retorno para você. Quão ruim é você olhar para relacionamentos dessa maneira, não é? Como se fossem investimentos, como se fossem ações. Eu compro ação de empresa que vai render, é isso. É assim que eu devo olhar relacionamentos, meus irmãos. Não faça da busca por direitos a base de seus relacionamentos. Jesus não está dizendo que o crime deve compensar, que o Estado não deve punir o malfeitor. Romanos 13 está lá para isso. O Estado tem o poder da espada para punir o malfeitor. Quando você sofrer um crime, você pode recorrer às autoridades e buscar que o crime seja punido.
Então não é disso que Jesus está tratando, mas nas nossas relações pessoais, nós devemos deixar a vingança para Deus. Devemos responder o mal com o bem. Devemos estar dispostos a viver como quem já morreu. Como aplicamos isso? Alguns exemplos práticos. Quando você for ferido ou injuriado, não responda. Não responda imediatamente. Tenha paciência, espere a coisa se acalmar, espere o julgamento de Deus. Não procure vingança. Quando você for difamado, quando te acusarem falsamente, e eu sei algo que deixa a gente muito irritado. Se tem alguma coisa que muitas vezes deixa a gente na flor da pele, é quando a gente é acusado de uma coisa que não fez, não é? Mas quando te acusarem falsamente, não tenha pressa em se defender, não se defenda. Às vezes nossa preocupação é mais vencer a discussão, vencer a briga do que justiça, do que amor. Quantas discussões familiares não se resolveriam se não fizéssemos questão de sair por cima? Vem lá o seu marido, a sua esposa, vir te fazer uma crítica. E antes de ouvir a crítica, você vai falar, mas você fez aquela outra coisa. Você vem falar isso de mim, mas você fez isso e aquilo. Quantas brigas familiares não seriam resolvidas se simplesmente abríssemos mão de nosso direito? E falássemos, eu vou te ouvir. Quantas vezes na sua casa, briga entre irmãos acontece isso, mas entre casais também, né? Você fica contabilizando as tarefas que você faz. Porque hoje eu lavei a vasilha, eu limpei a casa, eu troquei o bebê, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Só eu faço tudo nessa casa. Em seu trabalho, não fique preocupado em receber reconhecimento. Se os outros tentarem te passar a perna, tentarem te difamar, te derrubar, deixa. Deixa. Deus vai te defender. Mas viver assim é difícil, talvez você diga. É difícil viver assim. As pessoas vão se aproveitar de mim. Quem é Jesus para exigir isso de nós? Jesus é aquele que foi acusado injustamente. Ele foi acusado de querer destruir o templo. E diante dessa acusação, lá em Mateus 26, 63, Jesus permaneceu em silêncio. Jesus foi questionado por Pôncio Pilatos e ele permaneceu em silêncio. Ele não se defendeu. Jesus foi machucado em sua face, esbofeteado, mas ele não se defendeu. Ele se entregou àquele que julga retamente. Jesus poderia destruir os seus inimigos. Jesus poderia resolver tudo com um estalar de dedos. Mas ele decidiu não fazer isso. Jesus é o único que tem direito de fazê-lo. Mesmo quando nós sofremos, estamos recebendo muito menos do que merecemos. Porque o que merecemos é condenação eterna. Jesus é o único que tinha direito, mas ele decidiu não se defender para nos salvar. Ele decidiu não se defender para cumprir a obra que o Pai lhe confiou. Agora pense em quão poderoso pode ser o seu testemunho. Quão poderoso pode ser o seu testemunho no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Se diante de injustiças, diante de sofrimento, cada momento desses for uma oportunidade de você mostrar a graça de Jesus Cristo. Pense em quão poderoso pode ser o seu testemunho, meus irmãos. Mas o que Jesus exige de nós, de fato, é impossível para o homem natural e nós precisamos do auxílio do Espírito Santo.
Em segundo lugar, e serei breve aqui nesse ponto, que é mais curto mesmo. Em segundo lugar, versículos 43 a 48, devemos estender amor ao próximo, o amor ao próximo que a palavra exige de nós, aos nossos inimigos. Mais uma vez, Jesus cita o Antigo Testamento, dizendo: amarás o teu próximo, que é uma citação de Levítico 19:18. Mas ele complementa com uma frase que não está no Antigo Testamento. Jesus complementa dizendo: e odiarás o teu inimigo. Isso não está no Antigo Testamento. De onde vem isso? De onde vem essa frase? Temos vários indícios de que esse é o modo como o mandamento era interpretado nos dias de Jesus. Nos manuscritos do Mar Morto, que são textos escritos pela comunidade de Qumran, que era uma comunidade de judeus que vivia no meio do deserto. Uns monges judeus viviam no meio do deserto, em comunidade. Em alguns textos dessa comunidade, que são da época de Jesus, é dito, é instruído aos participantes que eles devem amar apenas os que fazem parte daquela comunidade. O amor que eles devem ter ao próximo é estendido apenas aos participantes da comunidade, e que os de fora seriam julgados e sofreriam a ira de Deus. E isso nos mostra, então, nos dá um indício de como era o pensamento daquele tempo. Porque você tem na Escritura alguns versículos que parecem autorizar o ódio ao inimigo, não é? Você tem os salmos imprecatórios, onde Davi ora e pede que Deus quebre os dentes dos inimigos. Não tem salmos assim? E alguém pode ler isso equivocadamente e entender que então isso nos autoriza a orar da mesma maneira. Aliás, teve um pastor que fez isso recentemente, não é? Orou para que Deus quebre os dentes de um político aí. A Bíblia não autoriza isso não, viu? Não autoriza, essa é uma leitura errada. Porque se esquece que Davi é um tipo de Cristo. Deus irá julgar os seus inimigos. Jesus irá vencer os seus inimigos. Davi, como rei, ele é uma sombra, um tipo do que Cristo é. Davi vence os inimigos. Então, eu e você não oramos assim, precatoriamente, não. Não nos cabe isso. Nada disso autoriza a odiar os inimigos. Mas é assim que os judeus interpretavam. E quem eram os inimigos dos escribas e fariseus? Eles tinham vários inimigos, afinal eles queriam se vingar por isso. Eles tinham vários inimigos, os romanos, que os dominavam politicamente, os gregos, que exerciam influência cultural. Havia uma guerra cultural naquele tempo, e a guerra era contra os gregos, que com a sua cultura, a sua filosofia, a sua língua, dominava culturalmente a região. Os publicanos, coletores de impostos, que viviam de imposto cobrado a mais do povo. Os pecadores, as prostitutas, os bêbados, os estrangeiros, os imundos. Todos eles, para o judeu, para o fariseu, não era alvo do amor ao próximo. O amor seletivo dos escribas e fariseus não alcançavam essas pessoas. Então eles deturpavam o mandamento. Em Levítico 19:18 diz sim que você deve guardar ira contra os filhos do seu povo. Então pode ser entendido assim, então devo amar aquele que é do meu povo, do povo judeu. Mas o versículo 34 que lemos na liturgia nos diz que devemos amar também o estrangeiro. Aquele que não faz parte do povo da aliança. O mesmo amor direcionado ao irmão deve ser direcionado ao estrangeiro. E os judeus ignoraram isso por muito tempo. Eles foram chamados para ser luz para os gentios, chamariz para os povos, aquele povo que se aproxima de Deus e que atrai a curiosidade das nações, que querem chegar e conhecer esse Deus. Os judeus tinham uma missão internacional, uma missão universal, de atrair as nações. Mas eles se esqueceram disso. Eles desprezavam os gentios e publicanos. Eles transformaram a religião, a verdadeira religião, num culto étnico. É a religião da nossa etnia, do nosso povo. Não é à toa que até hoje judeu não evangeliza. Judeu não evangeliza.
A religião é deles. E Jesus se opõe a isso quando ensina com autoridade, dizendo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você deve amar, você deve orar. O amor ao próximo se estende até mesmo aos seus perseguidores. E certa vez alguém perguntou para Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 29, perguntaram para Cristo: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu contando aquela parábola do bom samaritano. Até mesmo o samaritano, que era parte de um povo misturado, povo da aliança que se misturou com o ímpio, até mesmo um samaritano era próximo. Mas o que é o amor aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Amar. O que é amar aqui? Tem gente que olhando para esse texto vai tentar simplificar e dizer, não, Jesus não está dizendo que você tem de gostar do seu inimigo. Ele está dizendo que você tem de agir com amor. Ou seja, agir com sacrifício, com bem-estar, mesmo sem gostar. Alguns vão tentar simplificar dessa maneira. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o termo grego, agapao, amor ágape, e como esse termo é usado na Escritura, não somos autorizados a simplificar dessa maneira. Porque essa mesma palavra, no grego, é usada para o amor de afeição, para o amor de sentimento. O mesmo termo. Então tem gente que vai dizer, amor eros, amor ágape, são diferentes tipos de amor. A Bíblia não autoriza a gente fazer esse tipo de leitura, porque as palavras são intercambiáveis. Amor ágape é amor também de afeição, também de sentimento, também de preocupação genuína. Então não é tão simples. Amar os inimigos não é só que você não vai fazer o mal a eles e vai cuidar deles mesmo sem gostar. Não é isso. É também uma preocupação genuína por eles. É também uma afeição por eles. Então não dá para simplificar não, meus irmãos. E como é que eu demonstro essa preocupação? Como é que eu demonstro essa afeição? Orando por eles. E alguém já disse que dificilmente você odiará por muito tempo alguém por quem você ora todo dia. Ore todo dia por alguém. Se você não gosta de alguém e você quer gostar, o que você faz? Ora por essa pessoa. Com o tempo você passará a apreciá-la. Se for difícil amar alguém, faça isso. Tem alguém que está difícil de você cumprir esse mandamento. Faça isso. Ore por essa pessoa. C.S. Lewis certa vez disse que se você tem dificuldade de amar alguém, viva, haja como se você amasse. Finge que você ama. É isso, você não ama? Finge que ama. E com o tempo, você passará a amar de fato. Com o tempo, você passará a amar de fato. Seu coração não vai permanecer duro por muito tempo. Mas por que razão devo eu amar os inimigos? Porque não posso simplesmente manter distância daqueles que são hostis a mim. Jesus nos dá algumas razões. E uma razão é que assim nós imitaremos o nosso Pai Celeste. Não é que nós nos tornaremos filhos de Deus, não é um pré-requisito, não é isso, meus irmãos. Mas a ideia é que assim nós nos identificaremos com Deus, seremos parecidos com Ele. As pessoas olharão para nós e verão em nós o mesmo amor que o próprio Deus demonstra. E Jesus se simplifica isso falando da graça comum de Deus. Deus derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Derrama bênçãos temporais sobre toda a humanidade. Ele demonstra paciência para com toda criatura, até mesmo com aquelas que vivem em rebelião contra Ele. Deus é paciente. Deus é bondoso. E Ele mostra a sua bondade a todos. E se somos filhos de Deus, devemos exibir o mesmo caráter.
E outra razão que Jesus nos dá é que não há vantagem nenhuma em amar apenas quem ama de volta. Não há nenhuma vantagem se nós fizermos isso, porque afinal gentios e publicanos fazem o mesmo. E por que Jesus fala aqui de gentios e publicanos? Porque são justamente as duas classes de pessoas que judeu mais não gosta, mais detesta. Gentio é todo aquele que não é judeu. Gentio é todo aquele que era estrangeiro, que não era parte do povo da aliança, que não seguia as leis judaicas. Publicano eram aqueles cobradores de impostos, que cobravam impostos para os romanos e que tiravam uma parte para si. E eram vistos pelos judeus como traidores do povo por fazerem isso. Seria o equivalente, talvez, a um funcionário público que pede propina. Pense nisso, você já deve ter visto alguém aí, algum fiscal que pede lá para você molhar a mão dele para facilitar o seu serviço. Esse era o publicano. E eram duas classes de pessoas odiadas pelos judeus. Mateus, que escreve esse evangelho, ele era um publicano. E o que Jesus diz? Vocês detestam os publicanos, vocês detestam os gentios? Mas se vocês só amam quem lhes ama de volta, vocês não são diferentes deles. Até aquele político corrupto ama o seu filho. Então, se você ama só quem é da sua família, você não é diferente do político corrupto. É igual. Que recompensa há? Que vantagem há? Então, Jesus nos mostra qual é o padrão do amor cristão. Não é o que todos praticam, não é o que a sociedade considera justo, mas sim o caráter do próprio Deus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão, a perfeição que Deus exige dos seus, não é aquilo que todo mundo acha normal, que todos fazem, mas o caráter do próprio Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus fala ao seu povo, o povo de Israel. Aquele povo quando ele os separou para si. Meus irmãos, o amor ao próximo não pode ser seletivo. Devemos amar todas as criaturas de Deus como seres criados à imagem de Deus. E esse ensino era revolucionário em seu tempo e é revolucionário hoje. Porque amar os inimigos, lá naquele contexto, significava amar o estrangeiro, o gentio, aquele que não segue nossa cultura, aquele que não segue a nossa religião. E que implicações isso nos traz hoje, por exemplo, para a questão do racismo, para a questão do orgulho étnico? Devemos amar aquele que é diferente de nós. Devemos amar até mesmo aquele que não segue nossa cultura e tradição. Devemos amar aquele que não faz parte da igreja. Amar os inimigos significa amar aqueles que eu discordo, até mesmo aqueles que eu considero traidor, como os publicanos. Até mesmo os publicanos, meus irmãos. E que implicação isso nos traz, por exemplo, na questão das discussões políticas de nosso tempo? Eu devo amar aquele de quem eu discordo, meus irmãos. Eu devo amar aquele que não concordo com o voto que ele teve, com quem ele votou. Será que somos capazes disso, de amar aquele que pensa diferente de mim? Até mesmo em questões importantes. Eu não falo de concordar com tudo. Eu não falo de aceitar tudo. Mas amar. Sou capaz de amar? Você é capaz de amar o petista? Você é capaz de amar o bolsonarista? Amar os inimigos significa amar pessoas difíceis.
amar pessoas que nos fazem sofrer, pessoas que pecam contra nós. Os romanos oprimiam os judeus. Devemos amar pecadores. Não é passar a mão na cabeça, não é ignorar seus erros e pecados. Na verdade, a principal maneira de você amar pecadores é pregando-lhes o evangelho e acusando os seus erros. Não é que você não vai levar para a delegacia alguém que cometeu um crime, não é isso. Mas implica em mostrar bondade, paciência e pregar-lhes o evangelho. Mas tudo isso com amor. E quantas vezes nós nos esquecemos disso, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos num tempo de guerra cultural, em que estamos tão preocupados em vencer os ativistas, em vencer a militância, que nós nos esquecemos que do outro lado existem pessoas, e pessoas que são carentes da graça de Deus, e que precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos preocupados em vencê-los na guerra cultural, e nós despersonalizamos eles. Desumanizamos o islâmico, desumanizamos o homossexual, desumanizamos a feminista, vemos como categorias de pessoas sociais e políticas e nos esquecemos que o nosso objetivo é pregar-lhes o evangelho de Cristo, que eles são feitos à imagem de Deus. Isso inclui os mendigos do seu bairro, isso inclui as pessoas que você considera caso perdido, são feitos à imagem de Deus. Eu cito aqui o pastor Timothy Keller, numa palestra ele certa vez disse que havia 2 tipos de pessoas ao redor de Jesus em seu ministério. Havia 2 tipos de pessoas. Havia os pecadores publicanos, gentios, e havia os escribas e fariseus. Jesus, em seu ministério, ele atraía publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores eram atraídos por Jesus. Não é que Jesus aceitava que eles continuassem em seus erros, mas eles eram atraídos pela mensagem de Cristo. Eles queriam se achegar, eles queriam receber a salvação. E o ministério de Jesus irritava os fariseus e escribas. Irritava os conservadores. Irritava os religiosos. Será que podemos dizer que hoje a igreja é assim? Podemos dizer isso? Será que nós somos assim? Será que nós atraímos aqueles que se veem perdidos e irritamos aqueles que buscam salvação na religião? Ou será que é o contrário? Será que nós atraímos gente que já é religiosa, que já gosta de fazer tudo certinho, e repelimos, mantemos longe aqueles que vivem em perdição? Meus irmãos, a exposição desse mandamento deve nos levar a 2 atitudes. Primeiro, nós devemos reconhecer o nosso pecado. Nós estamos aquém do padrão do reino. E é por isso que devemos recorrer a Cristo. Graças a Deus por sua bondade, Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Ele nos amou primeiro. Graças a Deus por Jesus Cristo, que entregou sua vida em lugar de pecadores. Se achamos difícil amar inimigos, devemos nos lembrar que nós éramos os inimigos. Então reconheça o seu pecado, reconheça a sua incapacidade de cumprir a lei, volte os seus olhos a Deus e a Cristo. E a segunda reação que você deve ter é um desejo santo de ser mais puro. Um desejo santo de ser mais parecido com Cristo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito aqui quer dizer também maduro, completo. Nós queremos nos tornar aquilo que nós seremos parecidos com Cristo.
E se hoje nós estamos nessa luta, é um alento para nós saber que um dia essa luta acaba e nós seremos como Cristo. É o que nós temos lá no começo, nas bem-aventuranças. Aquela é a descrição dos cidadãos do reino dos céus. Nós seremos assim, perfeitamente. Quando o virmos, seremos como ele é. Que alento saber disso. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será assim perfeitamente. Mas hoje você já deve lutar para buscar essa perfeição. É o que nós devemos almejar aqui. Que Deus nos ajude. Nos abençoe.